Boa noite, amigos e amigas da TV 247. Eu sou Daphne Aston, estou aqui em mais um Léo ao Quadrado, com meu amigo Leonardo Atushi e meu amigo Leonardo Estopa. Tudo bem, Léo? Olá, Daphne, tudo bem? Oi, Daphne, Ótimo. joia? Saudades, tudo bem, Léo? Tudo em paz? Tudo bem, Daphne? Daphne já está em Maceió, no cenário tradicional, né? Reclamaram tanto do meu cenário que tinha sumido, falaram, não, eu prefiro você com os livros e os gatos. Eu falei, calma, gente, vou voltar. Então, estou aqui de novo, nessa terra quente, tá um calor danado aqui. Vamos lá, vamos lá. Então, gente, hoje eu queria falar com vocês. Vocês viram que o Lula negou a entrevista ao cineasta José Padilha? Vocês acham? Ele falou assim, olha, o Lula falou assim, esses caras são bons em cobrar a autocrítica do PT e na hora de fazer a própria nada. Eu achei incrível porque o Lula está se transformando, né? Ele tá, enfim. Antes, eu acho que há um tempo atrás ele não negaria essa entrevista e agora ele está mostrando realmente que as pessoas que ajudaram a dar o golpe, eu não sei. Vocês acham que ele acertou ou errou de ter negado essa entrevista? O que você acha, Léo? Tem dois Léos aqui, você vai ter que identificar. Você, então, que já respondeu primeiro. Não, olha só, eu acho que esse é um tema bastante delicado. Eu me lembro de ter conversado bastante sobre isso com o Estopa, quando o Zé Padilha começou a criticar o Moro, quando ele começou a se mostrar arrependido, e o Estopa falava uma coisa, olha, é preciso valorizar os Padilhas, os arrependidos, porque tem muitas pessoas que foram enganadas, né? Eu não acho que o Zé Padilha tenha sido totalmente enganado, ele dirigiu o mecanismo, né? Ele recebeu muitos incentivos para participar do golpe, né, de alguma maneira, porque o mecanismo é parte central do golpe. Eu me lembro que quando saiu a série Mecanismo, o Moro correu para prender o Lula porque tinha que ser uma prisão sincronizada com o lançamento da série. Então tinha toda uma organização, desculpa, gente. Mas eu me lembro do Léo defendendo que se ouvisse essas pessoas que demonstravam arrependimento. Então, eu não sei se o Lula acertou não, na verdade, porque poderia ter sido uma maneira do Lula, ao dar a entrevista, destroçar o cara, né? Se ele viesse de uma maneira agressiva. Mas prefiro ouvir a posição do Estopa, que eu acho que ele vai ter mais argumentos do que eu. Não, Léo, não necessariamente argumentos, né? Eu trago mais conspirações. Eu não vou falar que o Lula errou. Primeiro, porque o Lula não tem uma coisa que nós temos, que é o acesso pleno à informação. Como o Lula fica dentro de uma cela em Curitiba, o Lula tem acesso às informações que são levadas ao Lula. Então, vamos imaginar que nesse momento não é o Lula que toma decisões, né? Existe uma assimetria de informação. A gente não sabe o que chegou ao ex-presidente Lula a respeito da manipulação até mesmo dos Padilhas. Por quê? A primeira coisa que a gente tem na cabeça é que todas as pessoas têm plena consciência do que está acontecendo, e não é bem assim. Imaginar que todas as pessoas sabem exatamente o que está acontecendo com o Brasil e que todas as pessoas que estão contribuindo com o que está acontecendo estão contribuindo de forma consciente, é um pouco superestimar a inteligência dos outros. Muitas pessoas acreditavam mesmo que a Operação Lava Jato era uma luta contra a corrupção. Muitas pessoas embarcaram nessa coisa de Operação Lava Jato achando que estavam fazendo a coisa certa. E eu também falar que o Lula errou ao negar a entrevista ao Padilha é querer considerar um Lula dentro da cadeia, dentro da prisão política, tendo as mesmas informações fora da prisão política, dentro de uma prisão democrática. E não é a mesma realidade. O que acontece com o ex-presidente Lula é que o ex-presidente Lula tem acesso às informações que são levadas a ele. Eu acho, a opinião que eu tenho, Léo, é que se o ex-presidente Lula não estivesse enclausurado, se o ex-presidente Lula não tivesse nunca na bolsa e tivesse tendo acesso a todas as informações, ele teria percebido que o mecanismo que conseguiu manipular vários artistas, conseguiu manipular inclusive o diretor do mecanismo, ele é muito mais poderoso até que a inteligência do próprio Padilha. O Padilha pode ter sido vítima. Então, o que eu imagino é o seguinte, se o Lula não estivesse preso e o Lula tivesse visto todo o percurso que levou vários jornalistas, vários formadores de opinião, vários artistas a abraçarem a Lava Jato como uma luta contra a corrupção,
e tivesse visto o Padilha perceber a falcatrua e o Padilha ser um dos primeiros a se pronunciar contra essa falcatrua, ele não teria negado a entrevista. O que eu acho é o seguinte, o Lula negou a entrevista ao Padilha por causa do nível de informação que o Lula tem a respeito de tudo que está acontecendo. Porque nós temos que assumir que o Padilha, mesmo que ele soubesse um pouco de que tudo era armação, o escancarado está vindo à tona agora. Tanto é que hoje até os golpistas estão com vergonha de estar do lado do golpe. Só existe um tipo de golpista que está do lado do golpe, aquele que precisa ficar do lado do golpe por amor próprio, por questão de sobrevivência. Um Sérgio Moro, um Bolsonaro. Agora, até o Temer assumiu o golpe, porque já não está mais na panelinha do golpe. Então, eu acho que se o Lula soubesse do posicionamento do Padilha, de ter sido um dos primeiros a escancarar essa revolta contra essa armação que aconteceu, ele teria dado a entrevista. Eu acho que ele não tem acesso a 100% das informações. Eu não sei o que vocês pensam, mas Daphne e Léo, eu acho que seria interessantíssimo, né, esse diálogo, porque eu acho que o Lula teria argumentos para destroçar a argumentação do Padilha, né? E seria muito interessante o Lula enfrentar uma pessoa que realmente o colocou como criminoso, bandido, etc. e tal, para ele explicar para essas pessoas como é que funciona a política, porque eles não têm a menor noção do que é governar um país com 513 deputados, 81 senadores, né? Fazer os projetos andarem, eles acham que isso cai do céu. O Bolsonaro agora está tendo que usar dinheiro do petróleo para comprar emenda parlamentar, né? Então é muito mais complexo. Eu acho que seria um diálogo rico, mas, enfim, o Lula sabe o que faz, obviamente. Você, Daphne? Olha, o pessoal aqui do chat está mais dizendo que o Lula acertou, tá? Contra a argumentação aí de vocês. A Marli Alheiro está dizendo aqui... Não, desculpa, a Ione está dizendo que o Lula acertou. Tem várias pessoas falando que o Lula acertou aqui. Eu separei alguns comentários. Maria Amélia dizendo que foi muito acertado. A Wanda também está dizendo que foi muito acertado. A Rosimara, a entrevista seria manipulada, Lula acertou. Lenise Teixeira, com certeza, Léo, Padilha não é confiável como cineasta, sabe muito bem manipular a entrevista. Então, realmente, o argumento do pessoal aqui do chat é que ele poderia ter feito uma edição da entrevista. Mas tem uma alternativa, né? O Lula poderia ter feito o seguinte, não, o Padilha entrevista, mas o Stucker filma a íntegra, né? Até para observar a edição. Fala, Léo. Com todo respeito ao posicionamento de todo mundo, eu não acho que o Padilha está vindo nessa toada de ser um hiper babaca, o babaca ao quadrado. Porque, olha, o título de babaca ele já tem, ele já fez o mecanismo, apesar de que eu chamo a atenção para muitas denúncias indiretas que o Padilha fez dentro do mecanismo, como, por exemplo, a consciência da destruição da economia nacional, isso está implícito lá no mecanismo. Quem tiver inteligência, eu acho que o mecanismo é uma série muito interessante no sentido de que ela foi desenhada para quem não gosta do ex-presidente Lula. Então, para o público para qual ela foi desenhada, ela acaba levando muita informação importante, como, olha, vocês estão quebrados hoje por causa da Operação Lava Jato. Valeu a pena? Né? O Padilha denuncia isso. E não querendo ser padilheiro, eu acho que o Padilha não viria nesse momento como um inimigo da democracia brasileira, porque é um outro momento. Agora que tudo deu errado, o cara voltar tentando defender Sérgio Moro e tentando defender Bolsonaro, seria um suicídio de carreira. Naquele momento, qualquer bobo caía nas armações e batia palma pro fora Dilma, fora PT, e que o PT quebrou o Brasil. Hoje, uma pessoa do tamanho do Padilha, depois de tudo esclarecido, sociedade consciente do que está acontecendo, o único público que ainda insiste que a Operação Lava Jato foi uma coisa boa para o Brasil é o público fanático que nunca será o público do Padilha. Ou seja, nós temos um Brasil dividido. Nesse Brasil dividido, qualquer pessoa que pode ser público do Padilha já sabe que foi tudo uma grande farsa, foi tudo uma grande armação. Naqueles que são público das novelas da Record, ainda existe um fanatismo religioso de que o Jair Messias Bolsonaro é um enviado de Deus. Aquilo não é público do Padilha. Então, a gente imaginar que hoje o Padilha viria contra o Lula é até subestimar a inteligência de uma pessoa que tem uma grande história no cinema internacional. Então, eu acho que ele não viria como inimigo. Mas é claro, isso é opinião minha. Se perguntassem para mim, você, na posição que você está, você gostaria de ver o Lula dando entrevista para a Rede Globo? Só se for ao vivo.
Você, na posição que você está, você gostaria do Lula dando entrevista para o antagonista? Eu não quero o pessoal do antagonista nem perto do Lula para não contaminar o ex-presidente Lula. E o Padilha, sim, eu gostaria que o Lula desse uma entrevista para o Padilha, sim. Porque é a chance, todo mundo imagina que é a chance do Lula estapear o Padilha, mas é a chance do Padilha apresentar para o público dele talvez nem ele conhecia. Então eu vejo dessa forma. Eu acredito na qualidade humana do Padilha, assim como eu não acredito nem um pouco na qualidade humana das pessoas do antagonista e não acredito, obviamente, na qualidade humana dos diretores da Rede Globo. Então é diferente. No Padilha eu ainda acredito. Ô, Léo, eu entendo o que você falou, eu concordo com você em partes. Eu não acredito na qualidade humana do Padilha, eu apenas acredito que ele seja um oportunista e que agora, quando ele está vendo que toda a narrativa da história está ao lado do Lula, ele não quer ficar mal na fita, então ele vai ficar do lado do Lula. Porque lembrou aqui o pessoal do chat que ele disse que não acreditava na Lava Jato, mas ele acreditava que o Lula era corrupto. Léo, você quer falar? Tem um superchat aqui para a gente. Eu queria falar, inclusive, sobre esse comentário da Lourdes. Ela falou assim, ó, Padilha colocou fala de Jucá como de Lula, foi canalice, não tem perdão. Aquela coisa, é preciso estancar a sangria. De fato, foi uma grande canalice. Agora, o Lula, muito habilidoso como é, imagina ele chegando para o entrevistador, cara, por que você fez esse mecanismo aí sincronizado com a prisão? Você já sabia que tinha data marcada? E por que você botou uma frase do Romero Jucá na minha boca? O Padilha fica né? Eu tenho certeza que o Lula saberia contornar essas situações. E se acontecesse o pior? Imagina o seguinte, vamos pensar diferente, né? Porque ninguém imagina nessas possibilidades, mas eu sou conspirador. Se acontecesse diferente, se o Padilha lascasse uma, não, eu fiz isso porque o patrocinador mandou. Ou seja, ia escancarar muito mais a coisa. Então a gente não sabe o que é a intenção da pessoa. Às vezes a intenção da pessoa é exatamente escancarar que houve uma armação, que ele foi vítima de uma armação e escancarar em alto nível. Falar com o cara, olha, eu fiz tudo aquilo que fiz porque eu tive que fazer daquele jeito. E eu confio realmente na capacidade do Lula de dobrar qualquer interlocutor, né? Ele é uma das figuras mais inteligentes do Brasil, né? Politicamente, poucas pessoas têm a capacidade que ele tem, então eu vejo ele com uma grande potencialidade, né, numa entrevista dessa. Quer dizer, eu acho que afloraria o melhor dele num diálogo como esse. Deixa eu já responder aqui, Daphne, o Chacal, dizendo, desafio, estou até agora vendo Coringa e faço uma pergunta ao Léo, porque foi ele que me induziu a ver o filme. Seria Coringa personagem vivido por Bolsonaro? Seria a hora dos palhaços reagirem? Né? Eu acho que o Bolsonaro ele faz o papel do opressor, né? O Coringa representa os oprimidos, então acho que essa comparação não caberia muito, né? O Wilson está dizendo que Padilha é um mercenário. Eu não estou querendo fazer juízo de valor sobre o Padilha, mas só acho que, por exemplo, alguém comentou nos comentários, Daphne, que a Veja pediu uma entrevista com o Lula, né? Aí já é mais complicado, porque a entrevista com a Veja faria uma entrevista, né, no papel, você nunca sabe quais perguntas vão colocar. O Lula teria que colocar condições, olha, fala desde que o Ricardo Stuckert possa filmar toda a entrevista, porque se fizerem uma sacanagem qualquer, né, ele poderia contornar tranquilamente. Muito bom, Léo. Vou agradecer aqui também o superchat da Cláudia Silva. Boa noite. Padilha é um oportunista canalha. Acredito que o Lula preserva muito o exemplo de dignidade. Dar entrevista a ele poderia ser incoerente com esta postura, admirada por todos. E o JT Salles também mandou um superchat aqui para a gente. Diz, Atucha, acabei de ver o excelente filme Coringa. Arthur, mesmo debilitado mentalmente, soube distinguir seus inimigos. E as pessoas ditas normais ainda não sabem distinguir quem é quem no sistema. Gente, para de dar spoiler. Eu vou ver o Coringa hoje e estou preparando uma pessoa para vir fazer uma live aqui. Olha, inclusive, essa semana tem live sobre eu até queria dizer, eu queria falar com o Léo, fica muito esperto, tá, Léo? Quando você estiver andando pelas ruas aí, que eu vi muita ameaça de morte naquele dia que você deu spoiler. Então, pelos próximos 2 meses, a dica que eu te dou é não saia sozinho na cidade de São Paulo. Se sair, saia de peruca, porque você matou muita gente de raiva. Não, mas eu não dei spoiler, não. Eu só falei conceitualmente. Irene aqui mandando também. Daphne, vamos mudar de assunto, vai. Esse assunto do Padilha já deu. Deixa eu só pegar o comentário da Cláudia, que ela está mandando aqui, ó. Padilha oportunista. Acho que o Lula não deve dar boiada para ele. Fez muito bem. Lula merece entrevistadores honestos. Não, tá entendido o ponto de todo mundo. Eu só acho que o Lula vence os entrevistadores desonestos também. Você, Daphne, vamos continuar
que tem muito tema. Vamos falar do Bolsonaro, que declarou guerra à imprensa, né? Criticou os anunciantes da Folha de São Paulo, disse que era um jornaleco. O que vocês viram isso? O que vocês estão... Ele já tinha, antes de se eleger, ele já tinha declarado guerra à Folha de São Paulo, mas agora o negócio está ficando mais grave, né, gente? O que é mais interessante nisso, viu, Léo? O Bolsonaro não gostou de ser citado na matéria do Laranjal, né, porque a Folha diz que ele é um beneficiário do Laranjal, do cara aí do turismo de Minas Gerais, né? E ele fez uma postagem no Facebook meio que insinuando que empresas privadas não devem anunciar na Folha. O secretário de comunicação também insinuou que não vai ter publicidade para a Folha, ou seja, eles usam os instrumentos de governo para tentar domesticar a imprensa. E a Folha dizia que quem fazia isso era o PT, né? Enfim, então agora eles estão meio que comendo o pão que o diabo amassou, estão pagando com a boca, né? Enfim, eu acho condenável a postura do Bolsonaro, Léo. Eu acho que ele é condenável em quase tudo que faz, mas vou fazer uma colocação aqui que algumas pessoas não vão gostar. Eu achei que a matéria da Folha do fim de semana deixa a desejar, né? É uma matéria, a Folha fez uma autocrítica no domingo, dizendo que não devia fazer matéria com base em delator. A capa, né, dizendo Bolsonaro no esquema do Laranjal, é um ex-assessor dizendo que talvez tivesse ido para a campanha do Bolsonaro, e aí a planilha da Polícia Federal tem o nome do Bolsonaro escrito OUT, out, né? Out significaria pagamento por fora. Out pode ser outubro, pode ser tanta coisa, né? Eu achei, vamos dizer assim, um pouquinho inconsistente. Mas, de qualquer maneira, a gente sempre torce, né, para o vilão perder, né, para o vilão ser derrotado. Então vem uma matéria dessa da Folha, todo mundo fica contente. Então, sei lá, mas quando a matéria não tem a consistência devida, eu acho que dá margem para o Bolsonaro também sair fazendo esses ataques. Esse era meu ponto de vista. Fala você, Léo. E o problema todo é que toda vez que a imprensa faz uma matéria vulnerável contra o Bolsonaro consegue duas coisas. Ele consegue derrubar o trabalho da imprensa e consegue fazer uma coisa que é muito pior do que derrubar o trabalho da Folha, que é simplesmente um ponto da imprensa. Ele consegue, dentro da sua base de alienados, ele consegue diminuir o trabalho do jornalismo. Então, hoje, ele, através das suas redes, através de Facebook, WhatsApp, Fakebook, né? Através de toda a sua estrutura de comunicação, ele consegue, aos poucos, diminuir o trabalho do jornalismo. Então, quando a gente chama atenção sobre eventos como o caso Queiroz, ele fala que é fake news e as pessoas acabam resgatando matérias frágeis como essa e acabam ligando tudo à mesma coisa. Então, eles pensam, olha, se naquela época era uma matéria frágil, agora também é. Então, ele vai tornando-se intocável. Por quê? Por causa desses, entre aspas, peidos frouxos da imprensa contra o Bolsonaro. Isso dá condições para ele fragilizar toda a imprensa. Olha, gente, eu acho, em relação ao Léo Atushi, realmente, se basear a matéria na delação, uma coisa que não deveria ter sido feita, mas, de qualquer forma, a gente sabe que Bolsonaro é culpado de muita coisa, a gente torce, sim, para o vilão, né? E a gente sabe que a gente está vivendo num mundo onde... Para o vilão se estrepar, Daphne. A gente torce para o vilão se dar mal no final, né? O quanto antes. Ô, Léo, a Daphne nem errou, porque nesse caso da Folha e do Bolsonaro, os dois são vilões, então eu tenho... Não, você falou, a gente torce para o vilão se estrepar. Não, eu não completei. Se dar mal. Para o vilão, você não deixa o Daphne, mas eu tô aqui advogando para você, porque nesse caso os dois são vilões. Então, assim, se estiver torcendo para um ou para outro, tá torcendo para o vilão do mesmo jeito. Mas eu acho que a gente vive num mundo onde não adianta a informação verdadeira, porque tudo está sendo manipulado. A gente está vivendo na era da pós-verdade, né? Então, o fato da Folha, que é representante da burguesia, estar brigando com o Bolsonaro, que é representante da burguesia e quer acabar com a classe trabalhadora, é ótimo. A gente tem que achar ótimo. Essa é a minha... Agora, quem falou uma coisa certa sobre o Caixa 2 do Bolsonaro foi o Ciro, né? Porque esse negócio de achar que o Caixa 2 veio da candidatura feminina de Minas Gerais pode ser verdade, pode ser que seja verdade, mas a matéria não tinha evidências concretas para isso. Agora, o Ciro está dizendo que o Caixa 2 do Bolsonaro gigantesco foi pago no exterior, foi pago para fazer essas máquinas de WhatsApp, todas que foram usadas na eleição. É muito mais pesado. Era a matéria que a Folha de São Paulo aí sim vinha fazendo logo depois da eleição, né? E que por uma razão qualquer parou, não entendi por quê. A Folha vinha com tudo,
né, naquela questão do WhatsApp e, de repente, deu uma contida. Eu acho que tem muito esquema empresarial por trás do Bolsonaro. Não faz o menor sentido você imaginar que ele fez uma campanha tão baratinha e conseguiu manipular tanta gente. Eu acho que o dinheiro rolou, foi pesado, mas eu não vi a evidência nessa matéria desse domingo. Fala, Léo. E olha, Léo, o que eu digo é até um pouco diferente. O que eu percebo é que elementos fortíssimos contra o governo Bolsonaro, quando eles não têm um apelo público muito grande, ou seja, quando não dá, entre aspas, ibope, eles são abandonados pela imprensa. E porque são abandonados pela imprensa, eles também são abandonados até pela oposição. Por exemplo, o impulsionamento de WhatsApp, Twitter, enfim, o impulsionamento de redes sociais, esse esquema que aconteceu durante a campanha do Bolsonaro, pode ser, talvez, o maior esquema de caixa 2 na história da política na humanidade. Porque, olha, para comprar as igrejas, no lugar do dinheiro entrar diretamente na conta do Bolsonaro e o Bolsonaro pagar os pastores, os empresários pagaram diretamente os pastores. Para impulsionar no Facebook, os empresários pagaram diretamente o Facebook. Assim Twitter e assim por diante. O que aconteceu é que nós tivemos um esquema no qual houve, obviamente, um Caixa 2, mas a administração do Caixa 2 foi difusa. Porque ela foi difusa, ela consegue driblar o pé da a letra, né, a lei ao pé da letra. Né? Se você pega a lei e vê o que é o Caixa 2, realmente esse dinheiro não passou pela mão do Bolsonaro. Mas é a mesma coisa de um esquema de corrupção. O dinheiro não passou pela mão do Bolsonaro, mas beneficiou a campanha do Bolsonaro. Imaginar que ministros do STF, ministros do Tribunal Superior Eleitoral são idiotas e não conseguiriam perceber isso é menosprezar os caras. Olha, tudo bem, todo mundo conseguiu perceber que eles fizeram um super esquema para driblar a lei. No lugar de ter um cara recebendo toda a grana e distribuindo esse dinheiro na campanha, houve uma distribuição difusa. É a mesma coisa de imaginar, Léo, que, olha, eu vou trabalhar da seguinte maneira. Para não pagar o imposto de renda, eu vou trabalhar da seguinte maneira. Um cliente que eu tenho vai pagar o combustível que eu consumo no posto. Outro cliente que eu tenho vai pagar a minha conta no supermercado. Um outro cliente que eu tenho vai pagar a prestação do meu carro. Esse dinheiro não vai passar por mim, mas são benefícios gerados em meu favor, e isso vai ser uma estratégia que eu vou tentar usar para driblar o imposto de renda. Pergunta básica. Quando isso cair no pente fino da Receita, eu vou conseguir explicar que eu não tenho culpa porque o cara pagou minha conta porque ele quis? Olha, o outro foi generoso e estava pagando a prestação da minha casa porque ele quis. Olha, o outro foi gente boa demais, ele estava pagando o combustível que eu uso porque ele quis. Não, gente, não dá para falar dessa forma, né? A gente sabe que por trás de uma investigação não tem uma máquina analisando a lei ao pé da letra para ver se aquilo faz ou não faz sentido conforme a letra da lei. Não, existem seres humanos exatamente porque a partir de uma avaliação humana existe a possibilidade de detectar uma falcatrua. E o que houve na campanha do Bolsonaro foi uma falcatrua. Grana para lá, uma distribuição difusa de dinheiro que foi aplicada de forma espalhada, ou seja, difusa, num esquema de caixa 2. O dinheiro não foi para um lugar, para a partir daquele lugar ter uma lista de furnas. Não, o dinheiro foi pago diretamente para onde ele deveria ser pago. Impulsionamento de Twitter, WhatsApp, Facebook e assim por diante. E qual que é o grande problema? O grande problema é que se o TSE julgar isso e derrubar a chapa do Bolsonaro, ele obviamente vai colocar o PT no poder. Então o TSE prefere assumir o crime do que derrubar a chapa do Bolsonaro. Mas isso é uma coisa que tem um nível de apelo público, agora voltando no início do que eu estava falando, isso é uma coisa que tem um apelo público pequeno. O público não quer ficar batendo em cima disso, o público não tem esperança que isso vai render. A imprensa também não pega em cima disso. E também, obviamente, os partidos de oposição, a imprensa não quer falar, os partidos de oposição não aproveitam. Mas é o maior esquema de caixa 2 da história da humanidade. E aí vão várias coisas que o povo não consegue compreender. Porque o povo não consegue compreender, a imprensa não pega firme. Porque a imprensa não pega firme, a oposição não está nem aí. Olha, depois que o Bolsonaro foi pego no esquema do Itaipu Gate, ficou muito claro o motivo da modificação do horário de verão. Eles estão no esquema de produção de energia elétrica. Esse esquema é um esquema que gera, talvez, Léo, um triplex do Guarujá por dia.
Porque o comércio de energia elétrica no Brasil é um negócio trilionário. A pergunta básica é: por que a imprensa não toca nesse assunto? Por que a oposição não toca nesse assunto? Porque não há apelo público. O povo não entende como é que funcionam os esquemas nessa área de produção, distribuição e geração e comércio, né? Bolsa de energia elétrica. Então, os esquemas acontecem, não tem apelo público, toca-se no assunto, o povo não repercute e a imprensa abandona. Ô, Daphne, deixa eu só ler um comentário do Sérgio que eu achei muito legal aqui sobre a imprensa. Está dizendo que a imprensa está comendo o pão que o golpe amassou, né? Porque realmente escolheram esse Bolsonaro que não para de pisotear e sapatear em cima da imprensa. E eu queria agradecer ao Manuel Ninho Júnior, que diz: onde quer espadilha, sou Kleber Mendonça. Muito legal, lembrando a música do Caetano. Valéria Salgueiro: vi Coringa 2 vezes. Filme sem luta de classes e revolução. Não, é o filme sobre luta de classes e revolução. Acho que é isso. Acho que é isso. Ela botou Tá S abreviado. barra. Eu acho que é isso. Então tá, vou ver hoje, aí eu poderei falar mais. Eu acho que seria interessante, viu, Léo? Você assistiu Coringa também, e a gente depois fazer um programa à parte sobre o filme, cada um dividindo a sua percepção. Mas, se bem que vão falar que é spoiler, né? Também tem esse risco. A Danuele Almeida disse: Daphne, eu decidi te amar. Eu te amo também, Danuele. Obrigada. Que legal. E a Mônica Mello dando boa noite aqui de Recife pra gente, pedindo abraços para você. A Nael dizendo que a Folha experimentando do próprio veneno. Gente, vamos lá. O Guedes, vamos passar aqui ao assunto. Peraí, não, tem mais, Daphne. No caso do Laranjal, a gente tem que falar do Moro, né? Tá bom. O Moro saiu nas redes sociais defendendo o Bolsonaro, e aí ele falou o seguinte: não, que a investigação não tem nada sobre o Bolsonaro. Ele está sendo muito criticado por ter acessado uma investigação sigilosa. Ou seja, ele está, mais uma vez, violando o sigilo de uma investigação policial. E o PT agora está acionando a Procuradoria-Geral da República porque o Moro está, em tese, né, invadindo uma competência que não é dele. E aí, para isso, a gente tem que ouvir o nosso jurista de sempre, Leonardo Stoppa. Não, Léo, eu sou admirador das ciências jurídicas, que eu até chamo a atenção no Brasil, porque tudo que acontece hoje em termos de ciências jurídicas está em função do Lula. Eu acho que hoje nós temos as ciências lulísticas. Nós temos um quadro de ruptura institucional. Não há dúvidas que nós temos um quadro de ruptura institucional. Se existe um segredo de justiça, esse segredo de justiça ele é, obviamente, confinado ao juiz do caso e à polícia que está investigando o caso. Se a gente tem um subalterno do presidente da República que tem acesso a um processo que corre sob segredo de justiça, e esse processo é a respeito do presidente da República, tem alguma coisa errada aí. O mais legal é que ele vai ter acesso, por exemplo, a um dia em que, eventualmente, teria busca e apreensão de documentos ou qualquer coisa a respeito daquele cara que está sendo investigado. Daí nós temos uma situação muito bizarra. O mesmo cara que, há pouco tempo atrás, como juiz, ele permitia que o Ministério Público tivesse acesso a um grampo telefônico no escritório de advocacia do acusado, hoje ele investiga ele vistoria as investigações a respeito do cliente, entre aspas, dele. É um absurdo institucional, sem dúvidas. E você sabe o que me assusta muito? É que nós temos hoje um corpo jurídico dentro do Brasil que ele é tão punitivista, que ele está tão assim, envenenado por essa luta contra a corrupção, por esse empoderamento do Sérgio Moro, que eles não percebem que aos poucos eles estão a advocacia no Brasil, porque se você está na direção de destruir a ideologia de um Estado que tem que respeitar o indivíduo, você está automaticamente acabando até com a necessidade do advogado. Né? Para que advogado, se o advogado já não consegue absolutamente nada, porque o Estado é um Estado gigante, um Estado absolutista sobre o cidadão. Então, o que a gente está vivendo hoje é isso. Nós estamos assistindo advogados acabando com a advocacia, nós estamos assistindo juristas acabando com as ciências jurídicas, nós estamos assistindo procuradores destruindo o Ministério Público e juízes acabando com o Poder Judiciário. É uma disruptura institucional que eu acho que em nenhum lugar do mundo a gente teve uma experiência de disruptura institucional tão grande e, principalmente, uma disruptura institucional protagonizada pelas vítimas. Quem está destruindo hoje o sistema são exatamente aqueles que serão prejudicados pela destruição do sistema. Os primeiros a serem prejudicados pela destruição
do sistema jurídico no Brasil foram aqueles que bateram palma para o Sérgio Moro, os advogados. E agora, na sequência, a gente tem uma desmoralização do Poder Judiciário e um crescimento, um gigantismo do Poder Executivo, né, que, através aí de um governo cada vez mais absolutista, cada vez mais ditador. Está acabando. Aquilo que um dia se chamou República Federativa do Brasil está perdendo o República e está indo em direção a uma monarquia absolutista e única, unificada, né, sem federação do Brasil. E muita gente batendo palma para isso. O Léo, já a Rosilene Rodrigues está pedindo para eu falar oi para ela, então oi para a Rosilene. Eu tenho aqui alguns comentários que eu gostaria de ler. A Vera Palma está dizendo que está mandando mensagem, mas não está aparecendo. Está sim, Vera, a gente está lendo aqui suas mensagens. E a Maria Cook está dizendo que nunca viu um bando de gente tão incompetente num governo só, que é uma vergonha para a nação. O Daphne, não, só um comentário aqui. O Caetano Maia fez um comentário dizendo o seguinte, que é possível fazer vídeos sobre filmes, mas é só você botar o alerta de spoiler. Quer dizer, aí você pode comentar, pessoas que assistiram, quem já tiver assistido vem, participa, comenta, muita gente já viu, então é só botar spoiler alert, né? E aí as pessoas vêm se quiserem, né? As pessoas são livres para assistir ou não, porque é muito difícil você comentar um filme e não ser acusado de spoiler. Sobre o Moro, Daphne, eu acho que ainda vale questionar o seguinte, eu botei uma análise aí no fim de semana, eu queria ouvir a opinião do Léo, de que, por exemplo, essa matéria da Folha, página inteira, né? A informação parte da Polícia Federal. Eu tenho a sensação de que quem bota para quebrar é o próprio Moro, que é o Moro que está botando pressão para cima do Bolsonaro. Ele declara amor publicamente, mas por baixo do pano tenta, né, dar uma facada nas costas do Bolsonaro. Tanto que o Bolsonaro chamou o diretor da Polícia Federal na sexta-feira, né, e no sábado o Bolsonaro cortou a propaganda do pacote anticrime do Moro, né? Então a gente percebe que tem declarações de amor públicas, mas muito, como é que eu diria assim, quer dizer, cobra engolindo cobra no escuro, né? E aí algumas pessoas acham que sim, algumas pessoas acham que eu estou exagerando. Eu queria ouvir de vocês se vocês acreditam nessa minha conspiração, de que no fundo eles se odeiam, um quer matar o outro, mas publicamente eles fazem juras de amor. Olha, Léo, o que você fala faz sentido, mas eu acho que não é a hora do Moro atacar o Bolsonaro, porque o Moro, vamos imaginar o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro é um animal e o Moro, nesse animal, é um carrapato. Então, seria estranho imaginar que nesse momento que o Moro é um carrapato ainda se desenvolvendo, ele perderia o seu hospedeiro. Então, imagino que o Moro vai querer sugar mais sangue, ficar mais gordinho. E no momento das próximas eleições é o momento certo para o Moro dar o bote no Bolsonaro, talvez 6 meses antes. Se vocês quiserem entender qual que é o momento ideal para o Bolsonaro, para o Moro começar a dar o bote no Bolsonaro, é só lembrar no momento ideal que o governo começa a fazer obras, né? Quando faltam aí 6, agora não pode mais com 6 meses, mas naquele momento próximo às eleições, normalmente a gente começa a ver máquina para todo lado, obra para todo lado, é isso aí. É mais ou menos essa cabeça que é a cabeça do Moro. Tem a hora certa do Moro utilizar o seu poder para destruir o Bolsonaro e tentar crescer em cima do Bolsonaro. Nesse momento, se o parasita matar o hospedeiro, o parasita vai junto. O Moro é um carrapato que depende do Bolsonaro. Ele está ali sugando, ele depende do Bolsonaro para sobreviver. O Moro não foi votado vice-presidente, o Moro não foi votado para absolutamente nada. O Moro existe na presidência da República enquanto o Bolsonaro existir. Então eu não acho que o Moro seria tão estúpido a ponto de fazer isso. Eu acho que tem uma divisão dentro da Polícia Federal e o que o Bolsonaro faz é retalhar o Moro por sua incapacidade de controlar a Polícia Federal. Mas são seres humanos, existem egos à flor da pele. Então, na Polícia Federal tem uma insurgência contra a ideia de controle centralizado. Como assim? Uma Polícia Federal que até pouco tempo atrás era autônoma, agora vai se transformar em uma espécie de segurança privada da monarquia Bolsonaro. É uma redução muito grande, né? Até pouco tempo atrás, a gente tinha uma Polícia Federal que tinha autonomia e automaticamente ela se governava para os seus próprios interesses. E agora, essa Polícia Federal se torna um simples esquema de segunda milícia da
Bolsonaro. Então, obviamente, tem uma insurgência dentro da Polícia Federal e essa insurgência a gente vê se manifestando através dessas investigações. E aí o Moro toma tapas. Olha, o Bolsonaro fala para o Moro, olha, você não está conseguindo cuidar bem do seu gado, é responsabilidade sua. Mas eu não acho que essas insurgências na Polícia Federal sejam controladas pelo Sérgio Moro. Eu volto a dizer, o Sérgio Moro é um carrapato, né? E o Bolsonaro é o bicho. Nem vou citar bicho nenhum para não diminuir nenhum tipo de bicho sobre a face da terra, que nenhum pode ser comparado ao Bolsonaro. Mas o Bolsonaro é um bicho, o Sérgio Moro é um carrapato, tá lá sugando aquele bicho. Se morreu o bicho, morreu o Sérgio Moro. Então eu acho que nesse momento não. Ou seja, pelo que você fala, pode ser até uma ala da Polícia Federal que está querendo indispor o Moro e o Bolsonaro, né? Vaza coisas para a Folha de São Paulo, aí algumas pessoas podem achar que foi o Moro, o Bolsonaro fica puto com o Moro, corta a propaganda, corta o dinheiro de propaganda e assim eles vão, vamos dizer assim, se aturando, né? Você, Daphne, o que você acha dessa relação entre os dois? Eu concordo com o que vocês disseram. Tudo isso é um grande jogo de xadrez, né? Eles estão, as peças vão se movendo e a gente vê aí também uma guerra muito grande para quem vai ter o poder. O Moro ainda tem um apelo muito grande da população, tem muita gente que ainda acredita no Moro. O Bolsonaro, a gente viu aí no final de semana no Rock in Rio, que na verdade não é uma amostragem da população brasileira, porque quem estava no Rock in Rio tinha dinheiro para pagar aquele ingresso caríssimo, mas a gente viu aí que pelo menos a classe média está contra o Bolsonaro e o grito contra o Bolsonaro está se ampliando. Então, eu acho que é uma guerra de poder, mas concordo com o que o Léo falou também, pode ter ali um jogo, né, para a própria Polícia Federal minar também o Moro perante o Bolsonaro, e criar esse clima, né, de briga. Eu queria agradecer, Léo, o Bruno Amorim, que mandou um superchat. Atuxa, assisti Coringa ontem, muito bom, mas com certeza 90% do cinema achava que o filme era sobre o vilão do Batman ou palhaços. E a Suzy Cidreira diz aqui, Estopa, só quero te mandar bons votos e abraços. A Kátia Borges fez um comentário muito legal dizendo que vai viajar 420 quilômetros para ver Bacurau e Coringa. A Maria Silvia está me elogiando aqui, obrigada, dizendo que ficou bom o programa com esse formato de nós três aqui. Valdo Vieira também mandou um superchat dizendo foi essa autonomia da Polícia Federal que ferrou o Lula. Exatamente, lembrando que foi a Dilma que deu autonomia para a Polícia Federal. Né, Léo? E agora? Daphne, a autonomia da Polícia Federal ela é constitucional. O que acontece é que a hipocrisia de governantes como Bolsonaro e antes do PT, a hipocrisia de governantes como Fernando Henrique era tão grande que eles faziam uso da ideia do orçamento ser controlado pelo presidente da República para chantagear a Polícia Federal. É bem diferente. Olha, a autonomia ela é incontestável. O que acontece é o seguinte, tudo bem, você tem autonomia, mas eu controlo o seu orçamento, eu controlo quanto dinheiro você recebe. Ou você anda conforme as minhas regras, ou então não tem dinheiro. Então, é o que o Bolsonaro faz nesse momento. A autonomia da imprensa ela é incontestável, mas aí o Bolsonaro negocia como que ele vai retirar a verba oficial da imprensa, a imprensa perde autonomia. A autonomia da Polícia Federal também é incontestável, mas aí ele vai trocando diretores, ele vai chantageando de um jeito e de outro, ele consegue tirar a autonomia. A diferença é que o governo anterior, e eu não falo do governo Temer, obviamente, eu falo do governo Lula e Dilma, ele foi um governo íntegro nesse sentido, de não ameaçar a Polícia Federal com corte de verbas, com corte de orçamento e com remoção de diretores. Não existia isso durante o governo Dilma e durante o governo Lula. Tanto é que a Polícia Federal, após o golpe, assim que a Dilma saiu, a Polícia Federal mandou uma nota falando exatamente isso. Que, olha, esperamos que a gente continue tendo a mesma autonomia que nós tivemos durante o governo Lula e durante o governo Dilma, coisa que não acontecia nos governos anteriores, ou seja, o governo Fernando Henrique e o governo Collor não deixava a polícia ter autonomia, controlava a polícia. Agora, a gente não pode, obviamente, imaginar que um presidente deu autonomia. Essa autonomia, ela existe. O que acontece é que alguns presidentes usam mecanismos
mecanismos de opressão contra a autonomia, que é diferente. Hoje nós estamos vendo isso de uma forma muito clara. Não há dúvidas que o poder judiciário é um poder autônomo. Agora, na hora que um grupo de poder começa a ameaçar os familiares de um desembargador, assim que ele toma uma decisão favorável a um ex-presidente de esquerda, a gente percebe que a autonomia do poder judiciário ela só existe no papel. Porque quando o Favretto foi ameaçado por grupos de WhatsApp, a gente teria que ter tido uma prisão imediata daquelas pessoas, daqueles grupos, para não tirar a autonomia do Poder Judiciário. Ali a autonomia do Poder Judiciário foi, obviamente, retirada. Então, há autonomia. Claro que há autonomia constitucional, só que, na prática, essa autonomia está sendo retirada por grupos de poder, por milícias, essa autonomia está sendo retirada através do medo, através do corte de orçamento e através de outras maracutaias. E antes de voltar, Léo, eu queria só comentar aqui sobre o assunto anterior. Sabe o que está faltando na TV 247, que a Daphne falou essa questão de que parece que é simplesmente um filme de palhaço, assim como quando as pessoas assistem Matrix, Senhor dos Anéis e tal, parece que são filmes feitos ali para crianças, ou então para quem gosta de coisas futurísticas, e as pessoas não conseguem realmente perceber que existe toda uma intenção política implícita nos filmes. Então tá faltando um programa sobre isso na TV 247, um programa para mostrar a política por trás do cinema. Né? Uma grande ideia trazida por essa pessoa que comentou isso aí. Não, vamos fazer isso, mas botando o alerta de spoiler. Aliás, hoje eu recebi de um amigo, que é crítico de cinema, um texto escrito pelo Michael Moore, né, que é documentarista americano, defendendo o filme Coringa, que tem sido muito atacado. Por que o filme é atacado? Ele é atacado porque ele tem um viés revolucionário, objetivamente. Ele tem uma proposta de abalar o sistema, né? E é por isso que o sistema reage dizendo que é um panfleto irresponsável. E aí o Michael Moore defende o filme. Então, só trazer esses elementos, as críticas também seria muito interessante. Volto para você, Daphne. Oi, queria ler aqui, agradecer o superchat da Laurita. Acho que Moro não está conseguindo controlar a PF. Acho que parte da direita inicia suas ações para seu fora Bolsonaro, mas Maia assume e Huck está aí. O Luciano Huck, né? Também queria agradecer a Dora Rosa Cruz, que é assim, desde que o Bolsonaro revelou que o convite a Moro para ministro foi feito ainda na campanha. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para ler aqui, eu acho que não. Mas, Léo, eu concordo com o que você falou sobre a Polícia Federal, mas é porque a Dilma ela não usava a Polícia Federal como instrumento dela, né? Como instrumento de poder dela. Eu estou lembrando uma coisa, desculpa, né, que o Estopa sempre me falou para não ficar nessa posição, porque eu fico parecido o Mickey, com duas orelhas aqui, e chegou um comentário dizendo, pô, tu está parecendo o Mickey, desculpa, vai. Vou ficar aqui no canto. Não, tudo bem. O comentário do Mickey foi muito bom. Vamos ler aqui, agradecer o Valdo Vieira. Zé Eduardo Cardoso deixou a Polícia Federal republicana demais. Então, era isso que eu estava falando, que, na verdade, o governo PT não usou a Polícia Federal como seu instrumento de poder. Era isso que eu queria dizer, né? Agora do Guedes, Léo, o que você acha? Não, vamos falar do Luciano Huck, Daphne. Desculpa, porque você falou do Huck. O Léo tem que falar sobre isso. É necessário que o Léo diga, porque é o seguinte, a Angélica deu uma entrevista à revista Marie Claire, Léo, e falou que Huck na presidência é como se fosse um chamado. Tem até um livro chamado O Chamado dos Céus. E eu acho que é fundamental que você fale sobre esse chamado. Léo, se a Globo, eu vou repetir aqui, se a Globo lançar o Luciano Huck para presidente, a TV 247 no dia seguinte lança o Leonardo Estopa para presidente. E a gente cria um partido político, a gente pega aqui as assinaturas, né? Porque aí nós vamos ver se vai ser o candidato da Globo ou o candidato da TV 247, que é o mais poderoso. Você, Léo. Pois é, Léo, o candidato da Globo, ele, no final das contas, ele tem mais alcance do povo brasileiro, infelizmente. Eu acho que esse chamado ao Luciano Huck, ele acontece, porque o mercado precisa de uma pessoa que tenha condições de convencer o pobre que ser pobre também é ser feliz. Mais ou menos assim, olha, você pode viver a vida inteira miseravelmente e batendo palma para aqueles que são mais ricos, e você não precisa de dignidade. O mercado precisa de uma pessoa com esse carisma para te dar aquela ideia de que, olha, tá bom demais. Para que luta de classes?
Para que aposentar? Para que fundo de garantia? Cara, para que aumento? Aumento de salário acima da inflação? Não. Né? É mais ou menos isso. Eu concordo. Essa questão do Luciano Huck é realmente... A gente precisa concordar que é um chamado, porque o mercado precisa de um governo carismático, mas eu acho que o Luciano Huck não vai conseguir, porque o Luciano Huck, ele dependeria... Olha, e é muito importante esse ponto de análise. Existe um cruzamento de admiradores do Luciano Huck com admiradores do ex-presidente Lula. E, obviamente, o Luciano Huck, ele viria à política como um crítico ao ex-presidente Lula. Então, só aí ele cairia demais. O que levou o Bolsonaro ao poder? O fato do Bolsonaro conseguir reunir todos aqueles que são críticos ao ex-presidente Lula. Ou seja, o Bolsonaro é o candidato anti-Lula. Então, se a gente pega, a política brasileira divide-se em dois blocos, o bloco pró-Lula e o bloco anti-Lula. O Lula é tão importante que as ciências jurídicas brasileiras se dividem em a favor do Lula, contra o Lula. Então, a política brasileira, ela se divide entre pró-Lula, contra o Lula. As ciências econômicas brasileiras se dividem em escola lulística, escola antilulística. Então, o Brasil... queiram inimigos do Lula, queiram vocês ou não, o Brasil se divide em todos os sentidos, o Brasil pode ser dividido dessa forma. Grupo que vai de acordo com a ideia do Lula e grupo que vai contra a ideia do Lula. E quando a gente pensa na política, nos votos, né, na matéria-prima votos, a gente tem dois blocos, o bloco anti-Lula e o bloco pró-Lula. Dentro do bloco anti-Lula, é o bloco do ódio, é possível eleger, inclusive, um Bolsonaro. Não existe uma manifestação pior do que o Bolsonaro. O Bolsonaro é o ódio manifestado, e ele foi eleito por ser o bloco anti-Lula. Para você ver o tamanho do Lula. O ódio do Lula conseguiu eleger o Bolsonaro. Só que o Luciano Huck, ele tem uma peculiaridade que vai, ao meu ver, ser uma dificuldade muito grande. O Luciano Huck, ele não está nem do lado... O Luciano Huck, ele tem a mesma característica do Ciro Gomes. Ele não consegue ser um anti-Lula e ele não consegue ser um pró-Lula. Ele, obviamente, jamais seria o candidato do Lula. Então, a obrigação do Luciano Huck seria a obrigação de se mover para o lado anti-Lula. Mas entre os admiradores do Luciano Huck são muitas pessoas que gostam do Lula. Então, no momento que o Luciano Huck se manifestar como um anti-Lula, ele vai contrair a mesma doença do Ciro Gomes, que é a doença de estar naquele meio termo e não conseguir representar nem o bloco do ódio e nem o bloco do Lula. Ele não vai conseguir ter, digamos que, a confiança daqueles que odeiam o Lula, ou seja, ele não vai conseguir ser um super opressor, porque muitas pessoas vão ver ele como um menininho bom, que não vai conseguir ser covarde o bastante para ser um Bolsonaro, assim como muitas pessoas vão vê-lo como sendo um cara que está contra o Lula, e porque está contra o Lula não merece o voto. Precisamos concordar que nós estamos, aos poucos, diminuindo esse bloco do ódio. Esse sentimento do ódio está diminuindo. E a diminuição do sentimento de ódio está criando uma oportunidade para o crescimento daquilo que seria a esquerda nos direitos individuais, uma esquerda na não perseguição às minorias, uma esquerda falsa, porque, no fundo, em termos de economia, é uma direita. E o Luciano Huck vai tentar vir nessa. O Luciano Huck vai tentar vir como sendo uma esquerda que não vai ser contra homossexuais, não vai ser contra minorias étnicas, vai falar que ama todo mundo, jamais vai apoiar extermínio de pessoas, ou seja, ele não vai ser um Witzel, mas vai ser totalmente liberal na economia. Eles estão tentando criar esse acredito. Mas não há possibilidade também de conseguir os votos dos lulistas sem estar com Lula. Então, o acredito é uma super ideia. Vamos concordar que o acredito é uma ideia fantástica. Uma esquerda que não briga com os bancos, uma esquerda que não briga com o patrão, uma esquerda que concorda com o fim do direito de aposentadoria, uma esquerda que concorda com o fim dos direitos trabalhistas. Olha que esquerda legal. Ela não briga com ninguém, mas em contrapartida, essa esquerda não tem o Lula. Enquanto o Léo falava, eu pensava Tabata, mas enfim. Não, lógico, a Tabata foi a primeira manifestação. A Tabata foi o brotinho. Digamos que a Tabata foi aquele brotinho dessa esquerda, acredito.
essa esquerda Tabata. Mas essa esquerda Tabata, ela tem uma carinha bonitinha ali na frente, que é a Tabata, mas no fundo ela tem um dono. Esse dono é o grupo do Luciano Huck. O detalhe é, essa esquerda pode até ser linda, ela pode até não brigar com o banco, ela pode até fazer de conta que é uma coisa legal, mas ela não tem os eleitores do Lula. Então, enquanto o Lula tiver eleitores, essa esquerda não vai conseguir conquistar os votos que são, obviamente, do Lula. Lembrando, o Haddad indicado pelo Lula, ele teve mais de 50 milhões de votos. Então, vamos cair na real. O cara teve voto demais. Esses votos são de quem o Lula indicar. Então, se vem o Luciano Huck e não tem a característica principal do outro lado, que é a oferta do ódio, como que ele vai vencer? Como que o Luciano vai vencer sem oferecer mortes? Como que o Luciano vai vencer sem ser um fanático evangélico? Como que o Luciano vai vencer sem ter as características que trouxeram o Bolsonaro ao poder? O fake news. Como que o Luciano vai vencer sem oferecer metralhar petralhas? Ele não tem aquilo que o extremo ódio precisa. Ele vai tentar ficar no centro, e esse centro é o morno, né? Seja frio ou seja quente, porque se for morno eu vomito. Mas, obviamente, as coisas podem mudar. Ele pode mudar a estratégia no andar da carruagem, como fez o Bolsonaro. Você, Daphne, vou te pedir, Daphne, para controlar bem o tempo, porque a gente tem que acabar hoje exatamente às 7h30, só avisando, porque a Daiane vai entrevistar uma estudante brasileira que estuda com os pesquisadores que venceram o Prêmio Nobel de Medicina no dia de hoje. Então, de 7h30 às 8h, tem uma estudante piauiense, é uma história muito legal, às 7h30 da noite. Você, Daphne? Eu acho que a Tabata não é... Discordo, Léo. A Tabata não é de esquerda. E essa esquerda, que a gente está chamando de esquerda, só está atrapalhando a gente, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa esquerda. Não, porque se apresenta como, né? Eu também acho que não é. Se apresenta como se fosse. O Marcelo Souza diz aqui, Léo Stop é genial. Léo ao quadrado é uma aula diária. E dá as boas-vindas para o novo membro, Marcelo Souza. O Laurita... Não, eu já li a da Laurita. Acho que eu já li tudo, gente. Desculpa aí. Então, vamos lá. A gente só tem pouco tempo, né? A gente vai falar do Guedes ou não? Você que manda. Agora está com você. Vamos falar do Guedes, então. O Guedes quer botar as garras em cima do FGTS, né? Da Caixa, e quer repassar o FGTS aos bancos privados, mostrando bem o que ele vai fazer aqui, né? Eu acho que não é surpresa. Então, além de transferir 60 bilhões para o sistema financeiro privado, ele também planeja propor o fim da multa de 10% que as empresas pagam quando demitem funcionários sem justa causa. Léo, estopa. Pois é, Daphne, a multa é 40%. São duas multas, Léo. Tem a multa de 40% na demissão e a multa adicional de 10% também. 10%. A de 40% fica, tem uma de 10% que ele tira. Vai segurar de 40%, tá. Veja bem, acabar com o FGTS. O plano maior do Guedes sempre foi tirar do Estado aquele tapete de sustentabilidade econômica. O FGTS ele não tem só a finalidade de ser um depósito compulsório para o trabalhador usar no momento que ele terminou sua vida profissional. A finalidade do FGTS é também custear projetos de construção civil. Então, a gente está vendo mais uma vez... Primeiro, já vou falar de cara da omissão do Conselho de Engenharia e Arquitetura. Mais uma vez, é uma pisada na bola do Conselho de Engenharia e Arquitetura, porque o dinheiro do FGTS é um dinheiro à disposição da construção civil. E não é um dinheiro à disposição da construção civil somente para construção de casas. Não, é saneamento básico. O dinheiro pode ser usado na construção civil. A sua cidade pode estar construindo uma ponte com o dinheiro do FGTS. Na prática, o que acontece? O governo deixa de ter um dinheiro à disposição por um valor de juros, praticamente juro de poupança, ou seja, somente a correção monetária, e toda vez que o governo ou então uma empresa de construção civil quiser, Daphne, realizar qualquer investimento, ela vai ter que ir ao mercado buscar dinheiro. Na prática, nós temos dois eventos. O primeiro, encolhimento da atividade de construção civil no Brasil. Isso é óbvio, porque se a gente tem uma menor quantidade de dinheiro disponível para a construção civil, a gente tem um encolhimento da construção civil. Se você usa o Construcard, pode ficar sabendo que, obviamente, a quantidade de dinheiro ofertado com o cartão Construcard vai ser menor, porque o dinheiro do FGTS é usado na construção civil.
Além desse detalhe, a gente tem uma óbvia redução nos empregos relacionados à construção civil, que vão desde um engenheiro, passa pelos pedreiros, encanadores, eletricistas e, obviamente, vai repercutir também nas empresas correlatas, como, por exemplo, aquela empresa que produz cerâmica, aquela empresa que produz cimento, aquela empresa que produz seja lá o que for que é relacionado à construção civil. Porque toda vez que você tem uma redução na taxa de juros, você incentiva um determinado mercado. Se você tem um aumento na taxa de juros, você vai encolher o mercado. As pessoas vão preferir deixar o dinheiro guardado do que investir aquele dinheiro naquela determinada área. Se você tira o FGTS da Caixa e coloca o FGTS pulverizado em vários bancos, você tira automaticamente o dinheiro que está sendo disponibilizado para a construção civil. Repercussão para os mais pobres, além desse desemprego óbvio em todas as áreas correlatas à construção civil, você tem uma dificuldade maior do mais pobre conseguir a casa própria. Dificuldade também social. Você tem uma obra de saneamento básico, por exemplo, num bairro mais pobre, não acontecendo, porque aquele projeto que poderia ser financiado a juros de 0,5% ao mês, ele parte aí para juros de 10% ao ano. Exemplo, né, de como que isso pode impactar diretamente na vida das pessoas. Impacto para os mais ricos. Os bancos vão adorar. Porque o dinheiro que antes era disponibilizado para um fundo, que no final das contas vai repercutir em toda a sociedade, agora é um dinheiro que vai ser disponibilizado para que os milionários, donos dos bancos, possam emprestar para as pessoas que antes, às vezes, conseguiriam com a Caixa, agora serão obrigados a procurar um Bradesco, um Itaú, um Santander, seja lá qual banco privado que for, mas, obviamente, um banco privado amigo do Guedes. Daphne, só complementando o que o Léo falou sobre essa questão do FGTS, a turma do Paulo Guedes fala abertamente o seguinte, que a economia é um avião com duas turbinas, a turbina do setor público e a turbina do setor privado. E eles dizem que tem que desligar a turbina do setor privado, do setor público, para do setor privado funcionar. Só que, em geral, isso não dá certo. Quando desligam uma turbina, a chance do avião cair é muito grande, né? Então, essa lógica não funciona. Enfim. Muito bom isso, porque realmente vê que esse avião vai cair, está desgovernado, o avião está sem piloto, eu acho. Gente, olha, deixa eu ler aqui, Valdinez Bispo. Estou assistindo na TV, mas como eu posso colocar na TV? Estou em Zurique, estou na TV e não consegui. Léo, você é o máximo, 247, a TUS também, aprendo muito. Valdinez, eu acho que tem que ter, se a tua TV não é Smart, tem que ter aquele aparelhinho para colocar, que eu esqueci o nome agora. Chromecast, exatamente. Que aí ele transforma a TV antiga numa Smart TV. Exatamente. O Adoris Dorgante diz: penso que esse papo de chamado é para conquistar os evangélicos. Me soa como um chamado divino. O que vocês acham? Gente, tá na hora, a gente tem que ir desligando, porque a Daiane vai começar a fazer entrevistas. Mas, Léo... Mas só esse comentário de chamado, de fato, realmente é dar um caráter religioso à questão do Luciano Huck. O chamado não é... A minha conexão tá ruim, tá avisando aqui. O chamado não é um chamado divino, pelo contrário, é um chamado dos bilionários. São os bilionários que chamam o Luciano Huck para tentar ser presidente. Passo para vocês encerrarem. Estopa, quer dar uma última palavra? Eu queria agradecer a todos vocês pelas participações, né? E queria dizer que não se preocupem com o chamado Luciano Huck. Não é a gente que está chamando, ele não está sendo chamado para fazer nada por nós. E nada pode piorar, porque no lugar do Luciano Huck já tem um Guedes. Então, o que a gente tem que fazer agora é lutar para melhorar. Então, o Luciano não me assusta. Pior que ele, tem gente lá que está bem pior que ele agora. Então, se não for para a gente resolver essa situação nesse momento, ficar Luciano ou ficar Guedes não faz muita diferença. Já está, assim, já está o pior. Já chegamos no pior que a gente pode chegar. Então, agora é tentar melhorar. Muito bom, a gente tem que chamar pelo Lula, né? Vamos chamar o Lula para sair dessa cadeia aí, chamar o povo para tirar o Lula lá de dentro. Meninas, exatamente. Não, exatamente. Daqui a pouco os empresários vão ter que chamar o Lula, porque a economia só afunda. Enfim. Então, vamos encerrando por aqui. Muito obrigada aos dois, Léo Atush e Léo Estopa, e até amanhã. Tchau, e vamos assistir a Daiane entrevistando a estudante do Piauí, que participou dessas pesquisas aí também. Valeu, gente. Grande abraço. Tchau.